Saudações a todo mundo que acompanha o Dirigindo Sonhos, tudo bem com vocês? Eu sou o Julian Simão e hoje não é vídeo de avaliação, mas sim dicas preciosas para você que quer comprar um Suzuki Jimny. Aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar de tudo, desde avaliações de carros até teste em pista, off-road. Aproveita! Qual o propósito desse vídeo? Eu quero trazer dicas importantes para você que quer comprar um Suzuki Jimny e não cair nas pegadinhas que o mercado oferece. Na hora que você for avaliar o carro que você for comprar, vai conseguir detectar pontos importantes que vão te livrar de problemas. Você que não acompanhou a saga do Jimny, eu estou há quase 5 meses com esse carro, rodei mais de 5.000 km, então eu tenho como dar uma boa noção. A gente fez uma revisão completa nesse carro e para poder entender e desenvolver um projeto. Só que no meio do caminho apareceu uma famosa chaleirinha e eu acabei pulando para a chaleirinha. Então, o que a gente fez nesse carro e o que a gente descobriu, coisas que o pessoal evita falar na internet. Na parte da motorização, aqui você pode ficar muito tranquilo. O que você precisa saber? Se o dono fez as revisões, mas o motor é muito robusto. Para você ter uma ideia, as velas desse motor originais de fábrica são em irídio, então ela tem uma durabilidade muito grande. Você vai trocar aí na fase de 80.000 km, 100.000 km é a hora de você trocar. Então o que você tem que olhar nesse motor? Óleo é um ponto muito importante, perguntar se o dono trocou, tirar a tampinha aqui para saber se esse óleo é novo. Por quê? Porque esse óleo também alimenta aqui, lubrifica a corrente de comando. Então se ele estiver velho, vai danificar muita coisa, inclusive a corrente também, motor, então tira a vareta também para verificar, enfim. Na parte aqui externa, procura por oxidação, para ver se o carro foi muito usado em trilha, praia, alguma coisa desse tipo. Se estiver assim íntegro, pode ir tranquilo. Um ponto interessante que você tem que observar são as peças. Olha se está tudo original, se não tem nenhuma adaptação. Isso por quê? Porque nem sempre é fácil de se encontrar peças da Suzuki no mercado. Então o que o pessoal faz? Por exemplo, a gente passou por uma dessas pegadinhas. A base do motor desse carro aqui custa em média de 200 a 300 reais o par, certo? Esse carro aqui estava com base de Chevette, acredite se quiser. Então o que acontecia? O motor balançava mais. Eu fui fazer o primeiro teste com o carro, o motor balançou, tem vídeo aqui no canal sobre isso, e acabou danificando o reservatório do hidráulico, que derramou óleo, que eu tive que trocar todo o kit de correia do carro. Então fica esperto com adaptações. Então o motor é uma parte que você não vai se preocupar. O que você tem que olhar com muita atenção e muito esmero? Começar pelo câmbio. O câmbio desse carro tem uma embreagem muito leve mesmo. E tem regulagem. Então se você pisar na embreagem e ela estiver muito alta, procura a regulagem para ver se está tudo ok. Estando ok essa regulagem da embreagem, o que você vai olhar mais? Você vai fazer um teste que é o seguinte, é o básico. Vou até colocar um frame aqui que a gente sofreu. É o teste da corrente de tração. Esse carro aqui ele possui o seguinte. No modo 4x2 ele utiliza corrente, no modo 4x4 ele também utiliza corrente. Então a vida útil dessa corrente acaba sendo afetada por conta disso, principalmente se o carro que você estiver comprando tiver roda e pneu alterado, pneu que são maiores. Isso desgasta ainda mais o conjunto de corrente desse carro aqui. Então outra coisa que faz desgastar é a falta de revisão. O óleo da caixa de transferência, caixa de redução, T-case, chame como você quiser, também precisa ser trocado. Então se ele nunca foi trocado, provavelmente a corrente vai embora. Como é que é o teste? Você para numa via com uma boa aderência, pode ser no 4x2 também, não tem problema. Engata primeiro e dá uma arrancada. Você vai testar duas coisas aí, se vai patinar a embreagem. Se não patinar, ok. Se não patinar a embreagem, aí a corrente pode pular. Como é que é o barulho da corrente? Tá aqui para vocês. Pronto. Se fizer esse barulho, fique esperto, porque você vai gastar no mínimo 4.000 reais. Ah, mas fulaninho disse que faz por 1.000 reparo. Ah, fulaninho disse que tensiona a corrente. Ah, fulaninho disse que coloca uma espécie de tensor lá dentro da caixa de nylon que resolve. Meu amigo, para fazer bem feito e original, da maneira que tem que ser feito, no mínimo 4.000 que você vai trocar a corrente.
Se danificar mais itens dentro da caixa de transferência, por exemplo, as engrenagens, etc., aí você vai analisar se vale a pena reparar essa caixa de transferência ou trocar por outra. Aí você pode preparar uns R$7.000, R$8.000, que esse é um ponto que você tem que ter muita atenção. Além disso, o que você vai verificar? Se está engatando 4x4. O Jimny é por botão, certo? Modo 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Quando você aperta o botão, teoricamente é para acender a luzinha no painel, indicando que o 4x4 foi engatado, tanto no modo normal quanto no reduzido. E aqui tem um outro probleminha que se chama roda livre. Se você estiver andando no carro e fizer um barulho tipo assim, ó, tic, 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 aqui em uma das rodas, provavelmente a roda livre não está funcionando 100%, então fica esperto. É caro, não é tão caro resolver esse problema, mas é chatinho de se resolver e acontece com frequência em Jimny. Já reparou que na suspensão é onde você tem que olhar com bastante carinho. Uma outra coisa que acontece muito em Jimny, como ele é muito utilizado em trilhas e dunas, e o pessoal gosta de subir duna, o que acontece? Em alguns saltos ou em algumas encostadas em barrancos, buracos e etc., costuma empenar as pontas de eixo desse carro. Então é normal, acontece com muita frequência isso. Como é que você vai descobrir? Só levando numa casa de alinhamento ou olhando as rodas girarem para ver se tem alguma coisa balançando. Mas o mais fácil é você levar numa casa de alinhamento para ver se as rodas estão ok. Porque aparenta ser uma roda empenada, mas na verdade vai ser uma ponta de eixo. E pode ser resolvido de uma maneira barata, levar em alguém para desempenar, ou você tem que trocar uma ponta de eixo. Uma ponta de eixo na traseira, por exemplo, desse carro, custa na faixa de R$2.500. Então, fique esperto nisso daí. Então, meu amigo, se você olhou bem, suspensão, eu acho que é o ponto mais chave que você tem que gastar tempo. Gasta tempo na suspensão para depois não ter nenhuma surpresa. Já que o motor é robusto, você vai ficar mais tranquilo. E tem uma dica muito importante. Tenha atenção na questão da versão. Existe a versão 4All, 4Work, 4Sport, as específicas Canvas, Desert. Então são várias versões que você tem que ter atenção aos acessórios. Mas como assim, Julian? Por exemplo, a 4All tem uns plásticos aqui que cobre tudo. Essa daqui não, ela já vem com um plástico menor que permite você colocar um pneu maior, já vem aqui na frente com o reboque, já vem com gancho. Então tudo isso vai somando depois para você aprimorar o seu Jimny. Um exemplo simples, o snorkel. O snorkel, se você for comprar um paralelo, vai cair na casa de R$1.000. Se você for comprar o original, na casa de 3. E o que acontece? Às vezes você vai comprar um 4Work ou 4Sport, que é essa versão, e ela está a diferença de R$2.000, R$3.000 em relação à de entrada, que era a 4All. Então você pode economizar muito dinheiro neste momento, comprando uma versão acima, deixando a versão de entrada de lado, porque a diferença de preço às vezes não se justifica no valor. Ainda na onda das versões, o que você tem que estar atento na parte interna do carro? Se você analisar bem, tem Jimny com banco de tecido, banco de couro. Se você for usar o carro em praia, trilha, alguma coisa desse tipo, eu recomendo sempre banco em couro, que é mais fácil de limpar. E aí nas versões, a versão 4All e 4Sport, ela possui carpete. Já a 4Work, ela não possui carpete, então isso facilita demais a limpeza se você usar um carro em trilha e tal. Basicamente, internamente, essa é a única diferença, porque os acessórios internos são os mesmos, vidros elétricos, ar-condicionado, então você não gasta muito tempo com isso não, só basta ver se está tudo funcionando. Um detalhe interessante é, a iluminação interna ela costuma queimar, então fica de olho para ver se está tudo funcionando. Então, supondo que você escolheu a versão 4Sport, que é essa daqui, o que acontece? Ela já vem com o snorkel, que é um acessório menos para você gastar dinheiro. Mas não por isso você vai deixar de olhar outros detalhes. Por exemplo, bagageiro, já é um dinheirinho que você pode poupar se vier no seu carro. Estribo, já é um dinheirinho. Procurar se tem algum protetor na parte de baixo do carro, por exemplo, protetor da T-Case, diferencial. O pessoal costuma colocar, esses acessórios são úteis e até vitais, por exemplo, um bagageiro na vida do Jimny, e vão te ajudar aí a economizar um pouquinho. Por falar na parte de baixo, o que você tem que procurar ali também? Oxidação, pancadas no diferencial, no chassi, alguns ralados. Se tiver, já fica de olho que o carro pode ter sido utilizado de maneira mais intensa. Se o preço justificar, você vai lá e se aventura. E por falar em oxidação, o Jimny não apresenta pontos críticos de oxidação, a não ser quando tem um descascado de tinta que vai originando isso. Para você ter ideia, a central eletrônica desse carro não é lá no cofre do motor, é aqui dentro do carro, já para evitar problemas com água. Então ele é muito bem isolado. Você olha, mas nesse ponto pode ficar tranquilo.
Então, meus caros amigos, basicamente é isso. Olha se os plásticos estão inteiros, porque na Suzuki, como a peça é escassa, geralmente não são baratas, você vai ter que recorrer a sucata. Então olha se está tudo inteiro, não tem nenhum plástico, para-choque quebrado, para você não estar gastando tempo com isso. Então olhando esses pontos, você pode ir tranquilo. A gente passou 5 meses com esse carro, 5.000 km, gastei bastante dinheiro na revisão, gastei porque não sabia desses pontos e a galera também não passava. Então você já está na frente, aí já está sabendo. Então por isso se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que a gente sempre vai estar fazendo esses guias de compra, essas avaliações que vão te auxiliar aí na escolha do seu carro. Eu sou o Julian Simão, agradeço muito pela sua presença até aqui e vou indo. Fui!